26 de outubro de 2020, segunda-feira, semana nova, né? Bom dia, primeiro ano A da Escola Estadual Dr. Francisco da Cunha Junqueira. Descansados? Eu acredito que sim, porque como foi um fim de semana mais fresquinho, a gente acaba descansando um pouquinho mais, né? E como estava gostoso, né, gente? Essa chuvinha fraquinha, leve, constante. Tá dando até para a gente respirar melhor. Olha que beleza! Beleza também é a autora que eu trouxe para nossa leitura inicial, Lígia Fagundes Telles. É a primeira vez que eu a apresento para vocês. E o conto que eu trouxe dela, a gente conversa logo depois da leitura dele, porque eu amo esse conto. E eu acho que ele tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo de... No final do conto a gente conversa mesmo. A Lígia, que nasceu no dia 19 de abril, olha a coincidência, no dia do aniversário da minha avó. É uma das maiores escritoras brasileiras e ainda viva. Tem prêmios como Jabuti, Camões na bagagem. Tem um único filho que leva o nome do pai e do avô. Ela não é mineira, por incrível que pareça, né? Vocês sabem que eu tenho um carinho muito grande pelos escritores mineiros, em especial o de amanhã. A Lígia é paulista, nasceu em São Paulo, conhece bem o interior, cresceu no interior, apesar de ter nascido na capital, e vocês vão ver como ela escreve de um jeito gostoso. O conto que eu trouxe dela de hoje chama-se Então, Adeus, da Lígia Fagundes Telles. Isso aconteceu na Bahia, numa tarde em que eu visitava a mais antiga e arruinada igreja que encontrei por lá, perdida na última rua do último bairro. Aproximou-se de mim um padre velhinho, mas tão velhinho, que mais parecia feito de cinza, de teia, de bruma, de sopro, do que de carne e osso. Aproximou-se e tocou meu ombro. Vejo que aprecia essas imagens antigas, sussurrou-me com sua voz débil, e descerrando os lábios murchos num sorriso amável. Tenho na sacristia algumas preciosidades. Quer vê-las? Solícito e trêmulo, foi-me mostrando os pequenos tesouros da sua igreja. Um mural de cores remotas e tênues, como as de um pobre véu esguarçado na distância. Uma Nossa Senhora de mãos carunchadas e grandes, olhos cheios de lágrimas. Dois anjos tocheiros que teriam sido esculpidos por Aleijadinho, pois dele tinham a inconfundível marca nos traços dos rostos severos e nobres, de narizes tão carcomidos. Mostrou-me todas as raridades, tão velhas e tão gastas quanto ele próprio. Em seguida, desvanecido com o interesse que demonstrei por tudo, acompanhou-me cheio de gratidão até a porta. Volte sempre, pediu-me. Impossível, eu disse. Não moro aqui, mas em todo caso, quem sabe um dia, acrescentei sem nenhuma esperança. Então, até logo, ele murmurou, descerrando os lábios num sorriso que me pareceu melancólico como o destroço de um naufrágio. Olhei-o sob a luz azulada do crepúsculo. Aquela face branca e transparente era de tamanha fragilidade que cheguei a me comover. Até logo? Então, adeus, ele devia ter dito. Eu ia embarcar para o Rio no dia seguinte e não tinha nenhuma ideia de voltar tão cedo à Bahia. E mesmo que voltasse, encontraria ainda de pé aquela igrejinha arruinada que achei por acaso em meio das minhas andanças? E mesmo que desse de novo com ela, encontraria vivo aquele ser tão velhinho que mais parecia um antigo morto esquecido de partir? Ouça, leitor, tenho poucas certezas nessa incerta vida, tão poucas que poderia enumerá-las nesta breve linha. Porém, uma certeza eu tive naquele instante,
a mais absoluta das certezas. Jamais o verei. Apertei-lhe a mão que tinha a mesma frialdade seca da morte. Até logo, eu disse, cheia de enternecimento pelo o seu ingênuo otimismo. Afastei-me e de longe ainda o vi, imóvel no topo da escadaria. A brisa agitava-lhe os cabelos ralos e murchos, como uma chama preste a extinguir-se. Então adeus, pensei comovida, ao acenar-lhe pela última vez. Adeus. Nesta mesma noite, houve o clássico jantar de despedida em casa de um casal amigo. E em meio de um grupo, eu já me encaminhava para a mesa, quando de repente alguém tocou meu ombro. Um toque muito leve, mas parecia o roçar de uma folha seca. Voltei-me. Diante de mim, o padre velhinho sorria. Boa noite! Fiquei muda. Ali estava aquele homem de quem horas antes eu me despedira para sempre. Que coincidência! Balbuciei afinal. Foi a única banalidade que me ocorreu dizer. Eu não esperava vê-lo tão cedo. Ele sorria, sorria sempre. E desta vez, achei que aquele sorriso era mais malicioso do que melancólico. Era como se ele tivesse adivinhado meu pensamento quando nos despedimos na igreja, e agora então, de um certo modo desafiante, estivesse a divertir-se com a minha surpresa. Eu não disse até logo? Os olhinhos enevoados pareciam perguntar com ironia. Durante o jantar ruidoso e calorento, lembrei-me de Kipling. Sim, grande e estranho é o mundo, mas principalmente estranho. Meu vizinho da esquerda quis saber entre duas garfadas. Então a senhora vai mesmo nos deixar amanhã? Olhei para a bolsa que tinha no regaço e dentro da qual já estava minha passagem de volta com a data do dia seguinte, e sorri para o velhinho lá na ponta da mesa. Ah, não sei. Antes eu sabia, mas agora já não sei. Gente, que surpresa, né? Ela achando que era a primeira e última vez que estava encontrando aquele padre tão velhinho, tão fraquinho, e olha onde ele estava de noite, na casa do casal que estava servindo um jantar de despedida para a grande Lígia Teles. E eu gostei desse conto porque é exatamente isso, né? Quantas vezes a gente tem tantas certezas na vida, como ela tinha certeza de que nunca mais ia ver aquele padre, e a vida nos surpreende. É, eu tinha certeza que esse ano ia ser um ano incrível, que a gente ia estar na sala de aula todos os dias, lutando para aprender, se divertindo, ficando doida. E olha que eu fui ficar doida de um outro jeito, né? E vocês também. Cada um da sua casa, torcendo para vir logo uma vacina, um tratamento eficaz para essa doença, para essa pandemia ir embora. Então, é isso mesmo, a vida é cheia de surpresas. E nem por isso a gente tem que desistir ou se entregar, né? A Lígia no final diz que ela já não sabe mais nada, né? Ela tinha certeza que ia embora no outro dia, mas dada a surpresa de encontrar o padre no jantar, ela já não sabia mais nada. E isso me lembra um pouquinho o nosso curió curioso, né? Que mais sábio do que o sábio sabiá, também admite que não sabe nada e que perguntar é o segredo. Bom, desvaneios à parte, uma reflexãozinha aí para a gente começar a semana bem. Bora para nossa chamada? Preparados? Alexandre, Ana Júlia, Arthur Guerra, Arthur Paduan, Arthur Leite, Arthur Guzmão, Benjamin, Catarina, Fabrício, Gabriele, Gustavo, Isabela, Jadson,
Laura, Lisier, Lorena, Marcos, Maria Gabriele, Mariana, Matheus Henrique, Midrele, Moisés, Milena, Rafael e Sofia. Bom, aí está o nosso coloridíssimo e belíssimo alfabeto, ou ABC, abecedário, chamem-no como vocês quiserem. E na sexta-feira eu havia pedido para vocês me dizerem quais as letrinhas que formam a palavra pessoa. E eu gostei que uma de vocês colocou até no plural. Olha que chique que vocês estão. Então, no plural fica Pessoas. E no singular, né, sendo uma pessoa só, Pessoa. Hoje, em homenagem à nossa grande escritora Lígia Teles e o seu conto Então, Adeus, eu quero que vocês me digam quais são as letras que formam a palavra até logo. As palavras, né? Até logo. Porque foi o que o padre disse para ela e ela não meio que acreditou que fosse acontecer. Então, o desafio hoje é vocês me dizerem quais as letrinhas que formam as palavras até e logo. E aí, a gente fazia no Ler e Escrever, volume 2, as páginas 123 e 124. A gente já começou a fazer a 124, na verdade, né? A 123 é só para a gente recorrer ao texto. E faltava a gente responder essas duas questõezinhas. O comprimento das jiboias pode chegar até. Vamos ver lá no texto? Está aqui no último parágrafo. As crianças se divertem de diversas formas, como quando descobrem que as jiboias, por exemplo, podem chegar a ter 4 metros de comprimento. Então, aí a gente faz um xizinho no 4. E a última pergunta: a cobra que se camufla ou se disfarça na paisagem é, e também está ali no finalzinho do texto, ou na tarefa de encontrar a cobra cipó, que se camufla facilmente no cenário construído para reproduzir o ambiente natural dos bichos. Então, não é a cobra de duas cabeças, nem a jiboia, é a cobra cipó. Olha que interessante, né? Essa cobra cipó é quase um camaleão. Ela consegue se disfarçar na paisagem. Muito, muito bacana. Hoje, em língua portuguesa, nós vamos continuar aí no Ler e Escrever. Vamos fazer as páginas 124, finalzinho dela aí, e 125, falando um pouquinho de regulamentos. Leia as regras elaboradas pelos alunos da escola Amigos. Então, aí a gente tem a professora, um grupo de alunos e eles elaboraram regras de convivência e boas maneiras. Olha como ficou o regulamento deles. Tratar com respeito todas as pessoas. Ser educado, educada. Usar palavras como por favor, com licença, obrigado, obrigada, desculpe-me. Não pegar objetos sem autorização. Ouvir atentamente o que é dito por outras pessoas. Aguardar seu momento de falar. Evitar brincadeiras ofensivas. E aí, o Ler e Escrever pede para a gente conversar um pouquinho a respeito dessas regras. Aí eu quero que vocês tentem me responder. Vocês acham que essas regras tornam a vida mais fácil ou mais difícil dentro da sala de aula? Elas servem para a gente se tratar melhor ou pior? E aí, o livro ainda pergunta: o que você achou dessas regras? Vocês acham que essas regras são fáceis de cumprir? São difíceis? Que se a gente seguir essas regras, a gente vai ser uma pessoa mais educada ou menos educada? Então, eu quero que vocês pensem um pouquinho. Isso, gente, não só para a sala de aula, né? São regras que a gente pode estar pensando para a nossa vida.
Por exemplo, se a gente está no supermercado com o pai e com a mãe, a gente espera tratar e ser tratado com respeito, né? Porque se eu desrespeito quem trabalha lá, quem está fazendo compra, as pessoas que eu conheço ou mesmo que eu não conheço, não está muito legal isso, né? E ser educado é é, é um exercício constante. A gente tem tendência a ser explosivo, a ficar nervosinho. E uma pessoa educada, ela vai parar um pouquinho, respirar, pensar, opa, peraí, vamos achar uma outra alternativa para essas situações. E aí, a única coisa assim para a gente prestar bastante atenção que o livro pede é na palavra utilizada para agradecer. Qual delas aí que a gente usa para agradecer? Com licença, obrigado e obrigada, desculpe-me ou por favor. Quando a gente agradece alguém, qual dessas 4 palavrinhas que a gente usa? Então, de língua portuguesa, hoje é isso. E aí aparece mais uma vez o nosso lindo e maravilhoso calendário do mês de outubro, entrando aí na semana final, né, do mês de outubro. Sexta-feira eu havia perguntado para vocês, dia 23 é qual quarta, sexta-feira do mês? E isso mesmo, a quarta, quase que eu respondi na pergunta, né? Dia 23 foi a quarta sexta-feira do mês de outubro. E hoje nós estamos aí no dia 26 e eu vou perguntar 2 coisinhas para vocês. Quantos dias faltam para a gente terminar o mês de outubro? E se o dia 26 está à direita ou à esquerda do dia 31? Então, hoje, em relação ao nosso calendário, nós temos 2 perguntinhas. Na sexta, nós fazíamos o EMAI, volume 2, né? E a gente estava usando como medida dessa vez a nossa mão. Ou, como a gente ouve dizer por aí, né? Palmos, medir em palmos. E aí, como eu disse na sexta, essa atividade foi pensada para a gente fazer em sala de aula. Estando em casa, a gente adaptou ela. E eu trouxe o recorte de uma colega, porque ela, para lembrar o que foi que eu pedi, ela escreveu, que era o comprimento da mesa, a largura da mesa e o comprimento da geladeira. E olha no caso dela, quantos palmos tem a mesa? 14 palmos. É uma mesa até comprida, hein? 14 mãozinhas. A largura da mesa deu 8 palmos, né? E a geladeira, essa geladeira é maior que ela, certeza. 28 palmos. E vocês estão de parabéns, porque era isso mesmo que tinha que ser feito. Hoje, a gente também vai conhecer outras 2 ferramentas usadas para medir. Quando a gente fala em palmos, pés, passos, a gente percebe que varia de uma pessoa para outra, né? Lembra quando a gente comparou quantos passos dos familiares de vocês da porta da sala até chegar no portão? Deu diferença porque cada pessoa tem um tamanho de passada. Aqui a gente vai conhecer 2 instrumentos de medir que são fixos, que em qualquer lugar do mundo que vocês usarem, ou qualquer pessoa que for usar, o tamanho vai ser o mesmo, porque são instrumentos que a gente considera instrumentos padrões. Eles não sofrem variação, nem com o tempo, nem em lugares diferentes. Olha como o EMAI traz isso. Já usamos os nossos pés, passos e palmos para medir comprimentos. Vimos que o resultado das medições depende do tamanho do pé, do passo ou do palmo de cada um. E a gente viu isso mesmo, quinta e sexta-feira, isso ficou bem claro, né? Dependendo da pessoa, do tamanho da mão da pessoa, do tamanho do pé, do tamanho da passada, o número é totalmente diferente. Agora a gente vai observar a régua e a fita métrica. A régua, todo mundo eu acredito que tenha. A fita métrica é muito difícil alguém não ter.
Aqui em casa, por exemplo, eu tenho. Até achei que estava aqui perto, mas eu não sei onde eu guardei, gente. Eu sou meio desastrada com essas coisas. E a fita métrica, a gente vê muito, principalmente em casas de pessoas que costuram, que bordam, que precisam de ter ali tudo certinho. E olha o que pergunta para a gente. O que a régua e a fita métrica têm em comum? O que nelas é igual? O que significam os números que aparecem tanto na régua quanto na fita métrica? E na letra C, qual é o menor número que aparece na régua e qual o menor número que aparece na fita métrica? E aí a gente vai adaptar também esses dois próximos exercícios, porque mais uma vez a gente não está na sala de aula. Pede para, com a ajuda de um colega ou do professor, vocês usarem a fita e tudo mais. Aqui nessa atividade, se vocês tiverem barbante ou linha em casa, fica mais interessante. Se não tiver, a gente pode adaptar. Não, gente, dessa vez eu estou tentando pensar. Um cadarço de tênis. Todo mundo deve ter um tênis que tem cadarço, né? Na falta do barbante ou da linha, mas eu acredito que todo mundo tem a linha em casa, né? É fininha, mas dá para a gente fazer com linha. Na última situação, a gente usa o cadarço do tênis. E com o cadarço, vocês vão ter que provavelmente fazer algumas adaptações. Por isso que a linha vai ser mais fácil. Vocês vão medir, com a ajuda de alguém aí de casa, 1 metro na linha ou no barbante, ou então no cadarço do tênis. Aí, nesse caso, se um cadarço só não der 1 metro, vocês vão juntar 2 cadarços até dar 1 metro. E aí vocês fazem um nó entre eles para chegar a 1 metro. Com esse pedaço de barbante, ou de linha, ou de cadarço, vocês vão medir mais uma vez a mesa de vocês. Então, lembrando que esse barbante, essa linha ou cadarço vão ter 1 metro. Aí vocês vão medir na mesa e ver se só um cadarço ou só um barbante, esse 1 metro vai ser suficiente ou não. E anotar aí o que vocês observaram. E, por último, vocês vão me dizer, sabendo que o pedaço de barbante, de linha, cadarço, mede 1 metro, o tampo da mesa é maior ou menor que 1 metro? A gente vai fazer essa comparação, certinho? Se ficar confuso, vocês me mandam um áudio que eu tento melhorar isso, mas é que era para a gente fazer na sala, né? Vocês lembram disso? Então, vocês me perdoem. Mas vai dar certo, gente. Do mesmo jeito que a gente fez com as fichas sobrepostas. Parecia que era um negócio que ia ser complicado e no final vocês tiraram de letra. Esse aí também. É que vai ser um pouquinho mais trabalhoso se não tiver o barbante ou a fita, a linha. Mas com o cadarço de tênis também dá certo. E não esqueçam, se usar o cadarço do tênis, de colocar depois de volta no tênis. Senão o pai e a mãe de vocês vão querer pegar a professora de jeito. E eu não tenho culpa. A gente precisa fazer essa atividade. Certinho? No mais, ótima semana para todos nós. Que ela seja assim mais fresquinha. Que a gente tenha bastante disposição. Começando, né, como eu disse a semana passada, o quarto e último bimestre, para a gente não deixar a peteca cair. Um super beijo para vocês, ótimos estudos e até amanhã.